Hoje iremos falar sobre Adão e Eva. Adão e Eva eram ricos em tudo e não tinham qualquer preocupação. Na verdade, eles eram ricos até da presença de Deus, pois Deus os visitava todos os dias. Quando penso nisso, fico maravilhada, e devia ser maravilhoso mesmo, simplesmente incrível. No entanto, surge uma pergunta: como um casal que tem tudo consegue entrar em crise? Penso que esta pergunta já deixou muita gente pensativa, como por exemplo eu. Mas conhecemos muito bem a história e acredito que o problema principal foi justamente não reconhecer o que tinham. Não souberam valorizar o que Deus tinha lhes dado. Ninguém avisa que estamos perto de perder tudo, principalmente quando sabemos que corremos tal risco. Nem mesmo Deus avisou, pois sabemos que o Senhor tinha um horário fixo de descer conversar com eles. Era na viração do dia, ou seja, à tardinha. Em outras palavras, Adão e Eva tinham acesso diário com Deus. Logo, poderiam esperar para consultar o Senhor, mas não foi isso que eles fizeram quando a serpente entrou no jardim. Imagino como devia ser para Adão e Eva todos os dias ouvir os passos de Deus no jardim e saber que Ele estava se aproximando. Penso que seus corações se alegravam ao ouvir e sentir a presença de Deus. Ouvir a voz de Deus lhes chamando para fazerem algo. Creio que era uma felicidade imensa para Adão e Eva estar com Deus, conversar com Deus, pois Deus lhes era íntimo. Adão e Eva estavam acostumados a falar com Deus, a ouvir a sua voz e atender os seus chamados. Deus lhes falava e eles o ouviam. Eles se dirigiam a Deus e ele respondia. Fico imaginando todos os dias Adão e Eva fazendo a caminhada com o Senhor. Que fantástico! Parando em alguns pontos para admirar a natureza com toda a sua beleza que até então era perfeita. Não existe caminhada mais prazerosa que caminhar com o Senhor nosso Deus. Em Gênesis 2:15, vemos que existe uma ordem de Deus para Adão realizar. Duas coisas bem importantes: cultivar e guardar o jardim. Cultivar fica claro para nós, pois sabemos que um jardim tem muito trabalho a ser feito. Mas quanto a guardar, permite-nos uma pergunta: guardar o jardim do quê? Guardar o jardim de quem? Se Deus pede a Adão que guarde o jardim, é porque de uma forma ou de outra havia algo perigoso rondando. Ninguém pede para que se guarde algo se não existe um perigo real. Deus não pediria a Adão para guardar o jardim se o jardim não estivesse sendo ameaçado por alguma coisa ou alguém. Mas é lógico que Deus sabia do que estava falando. Deus sabia que o diabo estava rondando o jardim, só esperando o momento propício para atacar e tentar destruir com a criação de Deus. Adão e Eva não conheciam a vida fora do jardim. Ali era o mundo do casal. Não tinha por que pensar num mundo fora dali, pois Deus tinha providenciado tudo. De nada tinham falta, havia muita fartura no jardim. O jardim não era apenas o habitat do casal, era muito mais que isso. Era onde Deus tinha o prazer de estar junto à sua criação. Fico pensando que Deus passava horas e horas conversando com o casal, talvez falando do sabor das frutas, dos peixes, das aves e quem sabe até ensinando culinária para Eva. Por que não? Na história de Adão e Eva encontramos um pouco, se não muito, de nossas histórias também. Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, se revelou a cada um de nós. Nos encontramos com Deus quando oramos. Esse é o nosso momento íntimo com Deus. E isso deve ser diário, sempre manter a comunhão com Deus. Experimentamos do seu amor quando olhamos para a cruz e cremos que Jesus verteu seu precioso sangue por amor a nós. Caminhamos com Deus quando deixamos Ele dirigir nossas vidas. Deus quer ser e deve ser a primícia de nossas vidas. E mesmo assim, quantas vezes não somos capazes de distinguir a voz do inimigo querendo nos estragar? Que a história de Adão e Eva sirva de exemplo para cada um de nós.
pois a Bíblia mesmo nos diz em 1 Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Que a nossa intimidade com Deus seja contínua e diária, que o nosso prazer seja estar na presença do Senhor, que tenhamos o hábito de contar tudo para Deus, que seja Ele o nosso conselheiro maravilhoso. Que Deus te abençoe e não se esqueça, seja grato sempre.